Quero chamar a Beth aqui. Vai vir a Beth com o Rildo ou só o Rildo? Ou só a Beth? A Beth disse que está preparando o Rildo para cantar, gente. Vai ser bênção, vai ser bênção. E o lançamento vai ser aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém? A Beth vai trazer uma música ao nosso coração. Amém, amados? Pode sentar, glória a Deus. Amém? Fique à vontade, Beth. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos os irmãos, amém? Irmãos, eu estou gripada e estou muito afônica. Mas, meu Deus, o que eu tenho, eu te dou. Amém? Queridos, essa música fala sobre a esperança. Mas é a esperança depositada no lugar certo. Porque triste de nós seríamos se em pessoas, em coisas, em situações, ou mesmo em posições diante da sociedade, nós depositássemos a nossa esperança. Realmente nós seríamos dos homens os mais dignos de pena. Mas quando nós depositamos a nossa esperança em Cristo, realmente a gente não fica sem resposta. Amém? Quando um problema vem e quando o sonho se vai, quando alguém me promete não cumpre jamais, quando a bênção que espero não vem e as respostas que eu busco ninguém tem, clamo a Deus, clamo ao Pai, e Ele me enche de paz. Eu tenho viva, viva esperança. Eu tenho viva, viva esperança. Que dias melhores virão, pois Deus tem de mim compaixão. Eu tenho viva esperança, plena confiança, viva esperança no Deus da minha salvação. Quando a bênção que espero não vem e as respostas que eu busco ninguém tem, clamo a Deus, clamo ao Pai, e Ele me enche de paz. Eu tenho viva, viva esperança. Eu tenho viva esperança, viva esperança. Que dias melhores virão, pois Deus tem de ti compaixão. Eu tenho viva esperança, plena confiança, viva esperança no Deus da minha salvação. Viva esperança. Eu tenho viva esperança, viva esperança. Que dias melhores virão, pois Deus tem de mim compaixão. Eu
salvação. Tenha esperança em Cristo. Você nunca vai ser decepcionado. Amém? Tá vendo, gente? E isso é porque está... Calma aí, não foge não. Vem não, vai ver. Isso é porque está ruim da garganta, hein? Tá vendo, Lidiane? Pegue a mão aí, Lidiane. Recebe a unção aí. Recebe a unção aí. Amém? Domingo você vai cantar com a Beth. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É um prazer receber o pastor Flávio. Eu não vou poder falar muito dele, porque estou me aproximando agora dele. E quero ficar bem próximo. Mas nós sabemos que o Rildo está aqui, não é mesmo? E Rildo vai apresentá-lo melhor. E eu creio que o pastor Flávio vai ser boca de Deus. Nós estávamos na expectativa e um tempão orando por isso, porque nós sabemos que é o tempo de Deus. E Deus tem falado com cada ministro, com cada pastor que tem passado por aqui. Amém? Então, Rildo, dê a graça a nós. Amém, amados? Eu quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma emoção muito grande, é a emoção muito grande de estar aqui. Meu coração bate mais forte. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus colocou no meu coração que eu não posso sair daqui sem ler uma palavra. É um recado de Deus para a sua vida. Fica Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo aos seus feixes. Traga um recado de Deus para a sua vida, pastor. Porque Deus fala para mim que quando você chorava aqui naquelas noites, por conta de tudo que você passou aqui, as suas lágrimas estavam regando as sementes que foram semeadas. E é tempo de germinar e tempo de colher. Nós estamos no tempo de colheita. E Deus pede que eu fale isso para você. Que a bênção de Deus esteja sobre esta igreja, amém, sobre a sua família. Pastor Flávio, desde o primeiro dia que nós conversamos na primeira igreja Batista Cuiabá, eu já o amei, como um cristão deve amar a todos. Um homem de Deus, ele é o líder de oração da nossa igreja. Então eu fico debaixo das orações dele, porque carecemos muito das orações. A Cris, sua esposa, o pastor tem feito a diferença lá na igreja, já tem feito alguns trabalhos, nós percebemos isso, tenho conversado bastante com ele. Um empresário também. Então, além da parte espiritual, nós bebemos também da parte profissional. Pastor Flávio. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito bom estar aqui. Na verdade é um privilégio muito grande quando todos nós podemos nos reunir para prestar um culto a Deus, compartilhar a palavra, né? E recebemos diretamente do Senhor a sua palavra, aquilo que Ele quer ministrar em nossas vidas. Nós estamos aqui debaixo do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, e é bom ter um assistente, né? Já viu que eu esqueci o meu óculos ali. Amém. Eu queria que você curvasse sua cabeça por mais alguns instantes. Paizinho, obrigado, Senhor, pela oportunidade que todos nós temos, Pai, de ouvir a sua palavra, de estarmos aqui nesse lugar. Nós dependemos do Teu Espírito, Senhor. Dependemos, Pai, da unção que vem diretamente do Seu trono, que despedaça todo e qualquer jugo. Dependemos, Pai, da Tua presença. Nós queremos atrair a Sua presença nesse lugar, Senhor. O Senhor habita nos louvores, nós Te louvamos. Senhor, nós já Te adoramos. Nós já colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas vidas. Pai,
nós queremos continuar, Deus, ouvindo a sua voz, desfrutando da sua presença, e queremos, ó Deus, ver a sua igreja, Senhor, em júbilo, Senhor, cheio de alegria, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tu és o papai, aquele que quer carregar a todos nós no seu colo, aquele que quer nos abraçar, aquele que fez cada um aqui com um propósito, Senhor, bem definido, Pai. Por isso queremos ser despertados, queremos ser, Deus, colocados por Ti, Senhor, na posição correta, Senhor, para que possamos dar muito fruto, Deus, muito fruto para Ti, em nome de Jesus. Amém, amados. Bem, hoje nós vamos tratar de um assunto que fala sobre santificação, amém? Posso ouvir um aleluia? E um glória a Deus. Então diga aí para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: sorria, você está sendo filmado. Quem está te filmando não é o irmão ali não, viu? O Espírito Santo está filmando você. Amém? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo 6. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra e sob juramento prometi dar a seus pais. Não somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vá lá para o capítulo 3, versículo de número 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém, amados? Repita comigo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas nas minhas circunstâncias. Amém. Queridos, estamos diante então de um contexto da palavra de Deus, onde podemos ver na figura de um homem chamado Josué, um general de guerra, um homem que foi levantado por Deus, sucessor de Moisés, a fim de levar aquele povo a adentrar a terra prometida, a qual Deus prometeu que daria ao seu povo. Então esse homem foi levantado por Deus a fim de cumprir este propósito. Mas antes de nós falarmos dessa entrada na terra prometida, nós temos que voltar um pouquinho atrás, lá no livro de Números, no capítulo de número 13. Esses homens foram levantados como espias para entrarem na terra, observarem a terra prometida,
a fim de analisar as circunstâncias que haviam ali, porque Deus havia pedido a Moisés que levantassem o cabeça, o líder de cada tribo, para que esse povo entrasse ali naquela terra, e eles tinham que observar e fazer um relatório, e trazer esse relatório e compartilhar aquilo que eles estavam vendo ali, quando eles entrassem naquela terra prometida. Então, lá em Números capítulo 13 diz isso, que de cada tribo foi levantado um líder, para que pudessem fazer uma comissão, e pudessem ir ali para analisar a terra. E é interessante que Moisés disse para eles exatamente o seguinte, lá no livro de Números, não precisa abrir lá, depois, se você puder, leia Números 13. Ele diz assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Veja bem, eles tinham que ir lá e fazer uma análise, fazer um diagnóstico do que estava acontecendo naquela terra que o Senhor prometeu que daria a eles. Primeira coisa que nós aprendemos aí é que Deus quer trabalhar e escolheu o homem para fazer isso. Deus quer usar o homem para atingir os objetivos dele. Nós somos coadjuvantes do Espírito Santo e nós temos que ter isso bem claro em nossas vidas. Um dia Deus me chamou, um dia Deus te levantou, eu não sei quando, eu não conheço o seu testemunho, mas é muito importante que nós saibamos que nós não nos pertencemos mais. Eu não me pertenço mais, você não se pertence mais. Você tem um dono, você tem um proprietário, o Senhor Jesus. Isso é muito importante que nós saibamos, que nós tenhamos esse discernimento. Porque Deus quer fazer uma obra. E antes de fazer uma obra através de mim e através de você, Deus quer fazer uma obra em mim e em você, para que a glória dele se manifeste através das nossas vidas. E Deus precisa fazer esta obra. E é importante que nós venhamos a reconhecer que nós precisamos que Deus faça essa obra em nós. E precisamos nos dispor para que essa obra seja feita. E para que nós sejamos cada vez mais tranquilos, cada vez mais mansos, cada vez mais ter um coração quieto, para que Deus possa operar na minha vida e na sua vida. E Deus pede que nós possamos ver as nossas circunstâncias, porque a terra prometida é o meu e o seu coração, meu querido. A terra prometida é o seu coração. A palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós temos que olhar para dentro de nós. E o homem tem uma dificuldade muito grande para olhar para dentro de si próprio. O homem, com 5 sentidos, ele está acostumado a ver o exterior, analisar as coisas segundo os seus sentidos, segundo o ouvir dos seus ouvidos, segundo o ver dos seus olhos. E a palavra de Deus nos ensina, lá no capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, que viria o rebento de Jessé, que é Jesus Cristo, e ele desceria sobre ele o espírito de sabedoria, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, de entendimento, o espírito de conhecimento, o espírito de temor do Senhor. Sobre Jesus Cristo. E o que me chama a atenção no Evangelho é que essa obra realmente não é de homens, para que ninguém se glorie. É uma obra divina, é uma obra de Deus em mim e em você. O próprio Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho, quando veio, ele foi levantado por Deus, e a palavra relata que ele se esvaziou da sua própria glória. A palavra diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. E Jesus nunca agiu como Deus aqui nessa terra. Ele sempre agiu como um ser humano cheio e no poder do Espírito Santo.
E é possível que isso aconteça comigo e com você. E esse é o propósito que Deus tem em mim e através de mim, em você e através de você. Nós também recebemos um pacote completo como Jesus Cristo. Nós também fomos municiados por Deus, equipados por Deus, também com o espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de entendimento, de conhecimento. Então, em Números 13, a analogia é o seguinte: os espias, eles entram na terra para ver se a cidade era sem muro ou fortificada, se aquela terra era fértil ou era uma terra que não produzia, se eram muitos ou poucos os habitantes daquela terra. A analogia é o seguinte: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta ela é espiritual. Deus quer que eu e você tenhamos discernimento e que nós vejamos nas nossas circunstâncias exatamente isso. Quais são os inimigos que estão operando, que estão trabalhando, que estão tentando deter o evangelho da minha vida e na sua vida, o poder de Deus em mim e em você. Deus quer que a gente tenha discernimento, que a gente tenha esse conhecimento, tenha esse entendimento, tenha sabedoria, para que nós possamos ouvir e ver como Jesus Cristo. Porque lá em Isaías diz que ele não ouviria, ele não julgaria segundo o ouvir dos seus ouvidos ou ver dos seus olhos naturais. E ele se deleitaria no temor do Senhor. Esse é o irmão mais velho. Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso mestre. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Então eu tenho que traçar esse caminho, entender e compreender esse caminho e seguir esses passos, para que eu prospere e tenha sucesso de Deus na minha vida, de Deus na sua vida. Eu tenho que discernir esse ambiente. Eu tenho que ser coadjuvante com o Espírito Santo em produzir esse ambiente para a manifestação da glória de Deus. E muitas vezes, amados, nós cantamos e nós declaramos que nós queremos que a glória de Deus se manifeste na igreja, na nossa casa, na nossa vida. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que nessa trajetória existe algo muito importante, fundamental, para que nós possamos atingir esse objetivo, que é a cruz de Cristo. É impossível manifestar a glória de Deus sem passar pela cruz. A glória de Deus se manifestou na cruz do Calvário. E Deus não divide a glória dele com ninguém, mas Ele quer manifestar a glória dele. Amém, amados? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Então Josué compreendeu isso, porque Josué era um dos espias. Juntamente com Caleb foram os dois únicos espias que entraram na terra prometida. Os outros 10 não entraram na terra prometida. Aqueles homens que saíram do Egito acima de 20 anos de idade não entraram na terra prometida por conta da incredulidade. Ora, Deus olha para Caleb, Deus olha para Josué e vê e manifesta, inclusive diz na palavra que Caleb tinha outro espírito. E Josué era aquele homem que era o servidor, filho de Num, aquele que andava com Moisés. E Moisés entrava numa tenda e falava face a face com Deus, como quem fala com seu amigo. E ali Deus manifestava a vontade dele para Moisés, e Moisés repassava para o povo. E Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz que Josué, quando Moisés saía da tenda, ele ficava naquela tenda, absorvendo de Deus, da presença de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus quer intimidade de cada filho. Deus quer proximidade. Deus não tem crise existencial. Deus não está preocupado em ser chamado de Deus. Deus quer que eu e você saibamos que Ele é o nosso Pai, o Paizinho de relacionamento, que produziu cada um de nós com um propósito específico.
Nós somos como uma flecha polida colocada na sua aljava, pronta para ser atirada e atingir um alvo específico. E Deus quer fazer isso comigo, com você. Tem um propósito específico na sua vida e um propósito conjunto como igreja, amados. Mas eu preciso detectar aonde estão as fortalezas, aonde estão os medos da minha vida. Aqueles espias, tirando Caleb e Josué, eles tiveram medo, sentiram medo. Eles trouxeram um relatório descrevendo tudo aquilo que eles haviam visto, mas colocando o medo daquele povo que estava ali naquela terra acima do próprio Deus. Perfeito amor lança fora todo medo. Aonde existe medo é porque existe ausência de amor, falta de confiança a quem nós servimos. É o Criador dos céus e da terra. Deus quer abençoar os meus e os seus projetos, que são colocados diante dEle, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa planejar conosco segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém, amados? Então Josué é um desses homens. Josué foi um daqueles que ficavam na presença de Deus, e por isso ele foi levantado como uma liderança para levar o povo a entrar na terra prometida. Porque ele ficava na presença de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, amados. Amém? Nós estamos aqui para nos disponibilizar para Deus, e não tem nada mais lindo, nada mais gratificante do que trabalhar com Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, aquele que, quando sai uma palavra da boca dele, não volta vazia, cumpre aquilo que lhe apraz. Você crê nisso, meu querido? Muito bem, Deus levanta Josué então, e dá uma instrução para ele. Nós lemos aí, ele fala 4 vezes: ser forte e corajoso. Para que ser forte e corajoso? Para sair conquistando tudo, para sair conquistando aquela empresa que eu tanto quero, para sair conquistando aquela esposa que você tanto quer, já conquistei a minha, para sair conquistando aquele marido que você quer, sair conquistando não sei o que. Para que eu tenho que ser forte e corajoso? Para meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, sempre, a toda hora, sem parar. E para não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para cumprir tudo aquilo que Deus falou e determinou através da palavra dele. É para isso que eu tenho que ser forte e corajoso. É para isso que Deus falou para Josué que ele deveria ser forte e corajoso. E Josué tinha experiência, Josué tinha intimidade com Deus, ele sabia que ele não poderia vacilar. Então ele se levanta e diz para aquele povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Faz toda a diferença, amado. Faz toda a diferença. Não é santimônia, não é botar uma auréola na cabeça, não é algo exterior, é algo interior, é algo que mexe no nosso coração, é cura, é libertação. Todos nós passamos ou tivemos um histórico de vida onde nós somos afetados, influenciados em maior ou em menor grau por uma família que talvez não seja estruturada, talvez pela mídia, talvez por situações, por amizades. Todos nós fomos influenciados. Nós já nascemos em pecado, então nós andamos mais depressa, nós conseguimos andar mais rápido a partir do momento em que nós conhecemos as nossas fraquezas, porque o poder de Deus opera nas fraquezas. Então, quando reconhecemos, o poder de Deus age, porque Deus já sabe,
Deus já está vendo como está o nosso coração. Deus conhece cada situação de cada compartimento do nosso coração. Deus sabe todas as coisas. Você acha que Deus não sabia como era aquela terra que Ele prometeu dar para os seus próprios filhos? Claro, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele queria que os próprios espias olhassem e vissem e discernissem com seus próprios olhos. Deus quer que eu e você vejamos como é que está o nosso relacionamento. Se nós precisamos de reconciliação, o que está faltando nas nossas vidas, porque Deus quer operar, Ele quer espaço, Ele quer um ambiente cada vez mais propício para que a glória dEle se manifeste através de mim e de você. Então cabe a mim e você enxergar isso, e Ele nos concedeu o penhor da nossa herança, a garantia, que é o Espírito Santo em mim e você, que é o maior de todos os espias, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Deus conhece a mente do Espírito, e Ele intercede segundo a vontade do Pai, coisas que eu não vejo, coisas que você não vê, Ele vê e nos leva diretamente lá a confrontar o problema, a situação, para que o medo saia em nome de Jesus. E muitas vezes Deus vai te levar à confissão, Deus vai te levar ao arrependimento, para que aquele pecado, aquela situação que você nem sabe que é pecado, aquilo saia do coração, em nome de Jesus. E talvez o problema seja algo mais difícil, mais complicado para você. É por isso que existe a igreja. Você quer ver algo que a igreja pouco pratica, e Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, e eu tenho visto pessoas se levantarem lá na igreja, e as pessoas virem: pastor, eu quero conversar contigo, eu quero confessar o meu pecado. Por quê? Porque em Tiago capítulo 5 diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, o que devemos fazer? Haverá cura. Em algumas versões, salvação. Porque muitas vezes nós pedimos perdão técnico para Deus. Nós pisamos na bola, colocamos os nossos joelhos no chão. Deus, perdoa, porque eu feri aquele irmão, porque eu feri tal pessoa. Isso é muito fácil. Quando nós temos que confessar o nosso pecado ao irmão, vai mexer muito com o meu e com o seu orgulho. Nós vamos ser levados a um estado de humilhação, de nos humilharmos diante do Senhor. E não há nada, nenhuma ferramenta, nenhum equipamento mais poderoso para derrubar uma fortaleza do que a humilhação. É o que nós precisamos. Jesus se humilhou sem ter pecado algum. Ele mostrou o caminho, e a humilhação é uma dessas placas nesse caminho. Se humilhe, porque ao seu tempo eu te exaltarei. Em nome de Jesus Cristo. E o que eles iriam fazer ali, o que Josué iria fazer? Eles iam entrar em Jericó, amados. A maior fortaleza daquela época, fisicamente falando, mas veja bem, nós estamos analisando coisas espirituais. O homem natural não discerne as coisas do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2. Agora o homem espiritual discerne as coisas do Espírito de Deus, e ele não é discernido por ninguém. Nós estamos falando de coisas espirituais. A nossa luta, a nossa guerra é espiritual, amém? A sua luta não é contra o seu patrão, não é contra o seu empregado, não é contra a sua família, não é contra o seu cônjuge. A sua luta não é contra você, a sua luta é espiritual. Nós precisamos discernir espiritualmente. E eles iam entrar numa fortaleza, numa cidade chamada Jericó. Jericó significa perfume. Perfume. Deus quer exalar o perfume dele através de nós, amém? Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E ele deu uma instrução. Olha, nós não lemos aí porque não dá tempo, mas leia o livro de Josué. Vocês vão chegar, todo o povo, a arca de Deus será levantada pelos sacerdotes, homens valentes, guerreiros, isso fala de intercessão.
vão à frente da arca, depois vem a arca com os sacerdotes, e atrás vem todo o povo. Toda essa procissão, toda essa comitiva, deveriam dar voltas nas muralhas de Jericó. Está relatado no capítulo 6. Todos eles deveriam dar. E o detalhe, os sacerdotes deveriam tocar as trombetas, e todos eles deveriam ficar em silêncio. Deveriam dar uma volta no primeiro dia, até o 6º dia, uma volta a cada dia. E no último dia, eles deveriam dar 7 voltas. Total de voltas, 13. E só deveriam gritar quando dessem a última volta. Amados, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quando Deus quer falar, nós temos que silenciar. Aquele povo estava ali em procissão, em volta daquela muralha. No capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, relata que os inimigos de Jericó estavam morrendo de medo do povo de Deus. Quem tem que sentir medo não é você. Quem tem que sentir medo são os inimigos. Porque quando a presença de Deus chega, os inimigos morrem de medo, amados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que acontece quando você entra num quarto escuro? Está fechado há muito tempo, que provavelmente tenha lá barata, ratos, sei lá o quê. Quando você acende a luz, o que acontece? Sai todo mundo correndo. Quando a nossa luz brilha, quando brilha, os inimigos saem. Isso fala de santificação, amados. Dar volta em silêncio. O que você acha que estava acontecendo ali naquela procissão? Deus estava ministrando aqueles corações. Deus estava falando com cada um a respeito de situações, de circunstâncias pessoais, a respeito de cura, a respeito de libertação, a respeito de coisas que precisavam ser entregues, de confissões, de arrependimento, e estava santificando, estava purificando aquele povo, para que eles pudessem chegar ali naquelas muralhas e vencerem aquela guerra, vencerem aquela batalha. Porque não eram eles, não é você que vai vencer, não sou eu que vai vencer, mas é Deus, o Senhor dos Exércitos, que vai à nossa frente e desbarata os inimigos, e Ele manifesta a glória dEle, e eu vou testemunhando, eu vou glorificando a Deus, andando de fé em fé, andando de glória em glória, manifestando a glória do nosso Deus, exaltando o nome dEle, testemunhando a respeito das coisas que Ele está fazendo nas minhas e nas suas circunstâncias. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus. Muito bem, amados. O povo estava ali andando, estava sendo ministrado em silêncio. E a nossa palavra, a palavra de Deus diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, amados. O objeto da nossa fé é Jesus Cristo. Ele tem que brilhar na minha vida e na sua vida. Ele tem que ser exaltado. Ele tem que ser engrandecido. A palavra de Deus diz a respeito da igreja: nenhuma arma forjada prosperará contra ti, ó Sião. Nós somos a igreja de Cristo. Às vezes alguns irmãos perguntam: mas pastor, como é que é essa história de ser pastor e trabalhar e ter empresa? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: nós somos cristãos em tempo integral. Amém? É entre um culto e outro que você vai ser testado, você vai ser provado. Aqui dentro é muito fácil. Vai ser na sua empresa, no seu trabalho, quando você está estudando, quando você está se relacionando com pessoas, é que você vai ser provado. É aí que a glória de Deus tem que ser manifestada. É aí que a aplicação da palavra que o pastor pregou aqui no meio de semana, no domingo, vamos para a prática. Porque Deus fala conosco através de Tiago: não seja ouvinte negligente, mas operoso praticante.
Quando Deus nos ensina uma coisa, aí vem o teste. Jesus foi testado. Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito Santo para ser provado. E ele respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. E o inimigo fugiu de Jesus, diz a palavra, até momento oportuno, porque ele vai tentar de novo. Então, Deus estava ministrando ao coração daqueles homens. Deus estava limpando, purificando, para que chegasse no momento certo, no kairós de Deus, no tempo de Deus, não no cronos, no tempo do homem, não no seu tempo e não no meu tempo, mas no tempo de Deus, aquelas muralhas iam ruir. Imagina o que aconteceu, amados. A palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem, e eles deveriam, de onde eles estivessem, diante da muralha, no momento de gritar, que Deus iria derrubar a muralha, eles deveriam entrar e matar todos os inimigos. Matar crianças, matar mulheres, idosos, tudo que eles vissem pela frente. Às vezes nós olhamos para isso, mas como assim? Deus mandou matar? Olhando para aquela época, Deus sabia o que ia acontecer se ficasse umzinho ali. Olhando para hoje, não vai matar a sua sogra, não vai matar o seu cônjuge, mas você tem que matar aquele inimigo que está ali trabalhando, querendo fazer uma obra invertida na sua vida. Você tem que discernir. Pode ser pequenininho, pode ser médio, pode ser grande, pode estar muito tempo, pode parecer muito forte. Deus quer que você vá lá e aniquile. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio, para discernir, para pensar, para ver e para mandar embora das nossas vidas, amém? Deus estava trabalhando no coração daqueles homens e disse: de onde você estiver, você vai entrar e você vai cuidar dessa parte que eu vou dar para você. Então tinha uma muralha gigante, o povo andando em volta, de repente, é agora. Aí eu parei bem aqui, é aqui que eu tinha que entrar. Sabe o que fala isso ao meu e seu coração? Você não está aqui por acaso. Você não está em Arenápolis por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Deus tem um propósito na sua vida aqui. E Ele quer que você entre e que você vença. Está entendendo? É aqui, viu? Deus está falando com pessoas aqui. É aqui. É aqui. Amados, imagina um povo andando em volta da muralha, em silêncio, e todos os inimigos olhando assim. Pirou, pastor. Esse povo pirou. Imagine você sair com o teu povo aqui, em volta da cidade, todo mundo quietinho, orando, quietinho, com um propósito. Conheço gente que fez isso. Todo dia, sai a galera toda aqui, dá uma volta na cidade. Segundo dia, a mesma coisa. No último dia, 7 voltas. O povo vai achar que vocês estão pirados. Vocês estão loucos. Mas se Deus mandar fazer, amados, faça. Faça. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Sabe por quê? Porque Ele vai ter uma vitória para você. Vai ter uma vitória para a igreja. E foi o que aconteceu, amados. Na última volta, quando eles cumpriram exatamente o que Deus mandou eles fazer, as muralhas ruíram. O povo entrou em Jericó. Mas porque eles foram purificados, porque eles foram santificados, porque eles tiveram com isso, o discernimento ficou melhor, a visão ficou ampliada. Eles começaram a enxergar aquilo que eles não enxergavam. Aqueles relatórios negativos
que aqueles espias lá atrás trouxeram, vendo só o problema, só os gigantes, aquele povo através de Josué viu diferente. Eles foram fortalecidos, alcançaram sabedoria, conhecimento, entendimento, foram aconselhados e andaram conforme diz a palavra de Deus. E houve vitória, conquista, vitória naquele lugar. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Vai ser assim na sua vida, vai ser assim nas suas circunstâncias. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, meus queridos, em nome de Jesus. Mas queria que você, daqui a pouco nós já vamos terminar, gostaria que você avançasse um pouquinho mais aí no livro de Josué. Capítulo 7. Nós vamos dar uma sustentação àquilo que nós estamos falando. Esse contexto vai falar do pecado de Acã. O versículo 1 diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. A gente não ler o texto todo, em seguida, Josué mandou 2 espias a entrarem nessa cidadezinha chamada Ai. É como se Cuiabá fosse Jericó e Arenápolis Ai. E esses espias voltaram e falaram: chefe, o negócio é o seguinte, aqui lá em Arenápolis vai ser muito fácil. A cidade é pequenininha, os inimigos lá não são assim como os de Jericó. Manda só 3.000 soldados ali que está tudo certo. Não precisa se preocupar não. Amados, eles apanharam muito em Ai. Esse mesmo povo que conquistou Jericó foi batalhar em Ai e perderam, e voltaram com o rabo entre as pernas. Por quê? Porque um homem chamado Acã pegou uma capa babilônica, pegou algumas gramas a mais de prata em Jericó, coisas que Deus havia dito para não fazer. Cobiça, a ganância. Deus falou: não faça isso. E por conta disso, aquele povo apanhou em Ai. Aí Deus fala conosco: queridos, discernimento é algo imprescindível. É muito importante que eu e você busquemos isso em Cristo. Porque não é por aquilo que nós vemos, mas é por aquilo que Deus aprova ou não na vida de um filho, na vida de uma filha. Disse Deus, lá no versículo 10: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Versículo 13: vá, santifique o povo. Santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não importa o tamanho da circunstância, não importa o tamanho do problema, não importa se existem muitos inimigos ou poucos, o princípio é
é sempre o mesmo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Deus é bom, Deus nos assiste em sua misericórdia. Talvez você esteja enfrentando problemas, situações, circunstâncias. Certamente Deus vai falar contigo. Deus vai te mostrar espiritualmente aonde está a questão, aonde está o problema. E é lá que Ele vai levar você para atacar, ficar em silêncio, discernir as coisas, aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, e derrotar os inimigos ali. Porque a hora que a luz de Deus brilhar, você vai alcançar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar por você. Nós sabemos que nosso Deus é tremendo. Nós servimos a um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Um Deus que ama. E o grande objetivo de Deus, na minha e na sua vida, é nos ensinar a amar. O motivo pelo qual você está na igreja é um só: se doar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus pede que eu e você venhamos a aprender a limpar um canal que sou eu e você, nosso coração, para que ele encontre um fluxo, para que ele encontre um mecanismo de saída, para que eu e você possamos amar com o amor de Deus. Porque eu e você não conseguimos, mas o Espírito Santo, o grande espia, aquele que nos dirige, nos guia a toda a verdade, ele veio com esse propósito. Por isso que é Espírito Santo, santificar. O Espírito Santo veio para santificar. Significa muita coisa: purificar, limpar, fazer com que nós confessemos os pecados e venhamos a nos arrepender, para que a estrada, o caminho fique livre, para que Deus possa operar. E é só bênção, é só vitória, amados, que Deus tem para mim e para você. A luta é grande, porque nós temos que lutar para que Deus prevaleça. E aí nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós precisamos de disciplinas espirituais, para que a gente lance munições para Deus, para desbaratar todos os inimigos. Amém? Põe a mão no seu coração, em nome de Jesus. Paizinho, obrigado, Senhor. Nós somos servos, Pai. Nós somos muito limitados, Pai. Nós somos muito fracos, Pai. Ó Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos que a Sua presença, Deus, seja algo fantástico, maravilhoso, diferente nas nossas vidas, Senhor. Esta é a Tua igreja, Deus. É a Sua igreja, é a menina dos Seus olhos. Opera poderosamente neste lugar. Ó Deus, Tu tens liberdade nesse lugar. O Espírito Santo se movimenta, se move. Aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Aquele que fala aos nossos corações, que autentica a palavra de Deus. Aquele que revela. Aquele que nos leva a orar, a interceder, a nos humilhar. Ó Deus, seja conosco, Senhor, neste lugar. Venha poderosamente, ó Deus, neste lugar. Ó Deus, fale com cada um aqui segundo a multiforme sabedoria da Sua palavra. Ó Deus, manifesta, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir, aquilo que precisamos ouvir, Deus. Em nome de Jesus Cristo, opera abundantemente. Ó Senhor, seja a unção que despedaça todo jugo neste lugar. Em nome de Jesus. Profeticamente nós declaramos neste lugar vidas restauradas, vidas edificadas, vidas consagradas. Ó Deus, nós olhamos para essa cidade e profetizamos: caia por terra todo espírito de suicídio,
Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir perdão neste lugar como igreja, por todos os atos que foram praticados no passado. Ó Deus, por todos os assassinatos, todas as mortes. Ó Deus, todo o pecado que foi praticado, Deus, como igreja, nós declaramos, Deus, perdoa, Senhor. Perdoa todos aqueles que fizeram isso, papai, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor. Sara esta terra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Derrama da sua cura. Derrama, ó Deus, nesse lugar, Deus. Ó Deus, da sua presença, Senhor, em nome de Jesus. E que bata em retirada desta cidade, deste lugar, Deus, todo esse espírito de morte, em nome de Jesus. Lança fora todo medo, toda depressão, toda opressão, saia em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Ó Deus, glorifica o teu nome nesse lugar. É a sua igreja, Senhor. Ó Deus, ajusta a sua armadura neste lugar. Ó Deus, a armadura de Deus, o capacete da salvação, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Ó Deus, o cinturão da verdade. Ó Senhor, a couraça da justiça, embraçando o escudo da fé. Ó Deus Todo-Poderoso, que apaga todos os dardos inflamados lançados pelo inimigo, e empunhando a espada do Espírito, que é a sua palavra, e santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, em nome de Jesus. Aleluia.